Olá, amigos. Sejam muito bem-vindos ao Nação em Foco. E nesse vídeo vamos falar sobre os recentes acontecimentos no cenário político mundial que estão mexendo com o Brasil e todo o Ocidente. A vitória de Donald Trump nos Estados Unidos abriu portas inesperadas para uma nova era de alianças conservadoras. E já vemos sinais claros de que essa mudança de liderança pode ter um impacto direto na nossa economia, nas relações diplomáticas e, claro, no futuro político do nosso país. Hoje vamos mergulhar em detalhes que revelam como essa vitória promete sacudir o cenário brasileiro de forma intensa e inesperada. Você já se perguntou o que significa, de fato, essa aproximação entre Trump e a direita brasileira? Ou por que Eduardo Bolsonaro foi convidado para acompanhar de perto a apuração das eleições americanas, enquanto o governo de Lula foi completamente deixado de lado? Pois é, amigos, isso vai muito além de uma simples troca de favores. Esse movimento deixa claro que há um plano em curso, e o Brasil está bem no centro dessa estratégia. Mas o que isso pode significar para o seu bolso, para o seu futuro e para a estabilidade do país? E mais importante, quais são os próximos passos que devemos esperar no cenário político e econômico nos próximos meses? Essas são perguntas que precisamos responder e vamos entender cada detalhe neste vídeo. Então, prepare-se, porque até o final deste vídeo você terá uma visão completa e inédita sobre todos os fatores em jogo e como eles podem afetar diretamente a sua vida. Assista até o final para não perder nenhuma informação crucial. E se você quer ficar sempre informado sobre as análises mais completas e impactantes do cenário político, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as atualizações e compartilhe esse vídeo com quem também precisa saber o que está acontecendo. Vamos juntos descobrir o que o futuro reserva para o Brasil e por que cada detalhe dessa história é importante. Tudo começou com a surpreendente vitória de Donald Trump nos Estados Unidos, que agora volta ao cargo de presidente após um período conturbado de acusações, tentativas de torná-lo inelegível e uma verdadeira cruzada da esquerda americana contra sua imagem e legado. A presença de figuras públicas conservadoras de diferentes partes do mundo ao seu lado no momento da apuração das eleições mostra que Trump não está apenas focado no cenário doméstico. Entre esses convidados está Eduardo Bolsonaro, figura de destaque na política conservadora do Brasil, que representa a ligação direta de Trump com a direita brasileira. Esse convite a Eduardo e a exclusão de qualquer representante do governo Lula não são gestos diplomáticos sem significado. Eles representam uma escolha política clara de Trump, que parece estar mais alinhado com os valores e ideias da direita no Brasil. Mas o que significa essa exclusão do governo Lula na visão de Trump? Para muitos analistas, essa é uma demonstração explícita do desprezo do novo presidente americano pela atual liderança brasileira, e um sinal de que a relação entre os Estados Unidos e o Brasil será complexa nos próximos anos. Lula, que tem se aproximado de autocracias, como as de Nicolás Maduro na Venezuela, e inclusive apoiado movimentos internacionais polêmicos como o Hamas na crise com Israel, claramente não representa a aliança que Trump espera estabelecer. Pelo contrário, ao convidar Eduardo Bolsonaro, Trump envia uma mensagem direta de apoio à ala conservadora do Brasil e parece querer fomentar uma aproximação com líderes que compartilham de sua visão. E isso é só o começo. Essa vitória esmagadora de Trump também teve reflexos profundos na economia, com o dólar disparando e já superando barreiras recordes, o que gera uma série de consequências no Brasil. O fortalecimento do dólar não ocorre isoladamente. Ele é impulsionado pela recuperação econômica dos Estados Unidos, que, sob o comando de Trump, já vê sinais de fortalecimento fiscal e de políticas de incentivo ao mercado. Enquanto isso, o Brasil viu uma realidade oposta, com o governo Lula optando por aumentos de impostos e medidas que ampliam os gastos públicos sem o devido controle, afastando investidores e enfraquecendo o real. Esse contraste entre as economias dos dois países aprofunda ainda mais as dificuldades econômicas do Brasil, agravando a situação para o cidadão comum, que vê preços subindo rapidamente em combustíveis, alimentos e outros produtos essenciais. Mas isso não é tudo. A nova configuração política nos Estados Unidos, com Trump no comando,
traz consigo uma maré de mudanças no legislativo. O Congresso americano, composto agora em sua maioria por republicanos, os alinhados com a agenda conservadora de Trump, representa um avanço significativo da direita nos Estados Unidos. Essa unidade de poder reflete um desejo de combater o establishment e as ideias socialistas, defendendo políticas que muitos conservadores no Brasil também apoiam. Inclusive, 2 congressistas reeleitos nos Estados Unidos, que já haviam movido ações contra figuras como o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes no Brasil, estão de volta e prontos para continuar pressionando por transparência e justiça. No Brasil, a situação é semelhante. A derrota avassaladora da esquerda nas eleições municipais e nas câmaras de vereadores este ano demonstra um sinal claro de mudança no Ocidente, um afastamento de políticas progressistas que, para muitos, tem causado mais prejuízos do que benefícios. Essa guinada conservadora que começou a se fortalecer nas eleições municipais reflete uma insatisfação crescente com as políticas de esquerda, que muitos consideram ineficazes e prejudiciais à economia e à qualidade de vida. À medida que se aproxima a eleição de 2026, a expectativa é que esse movimento de direita ganhe ainda mais força e que figuras como Jair Bolsonaro voltem ao cenário com chances concretas de alcançar a presidência e consolidar o poder conservador no país. Mas espere, porque as implicações vão ainda mais fundo. Enquanto Trump enfrenta os Deep State e as forças que, segundo ele e muitos de seus apoiadores, tentam sabotar sua carreira política, vemos no Brasil uma situação similar. Jair Bolsonaro, assim como Trump, sofreu tentativas de desqualificação, acusações e campanhas que buscavam prejudicar sua imagem. Assim como o establishment americano se volta contra Trump, no Brasil, a mídia e grande parte do judiciário mantém uma postura rígida contra Bolsonaro, criando uma conexão entre as lutas travadas pela direita nos 2 países. Será que o Brasil poderá ter uma vitória conservadora semelhante em 2026? O cenário geopolítico global também entra em jogo. Com Trump no poder, espera-se uma pressão maior contra autocracias e regimes autoritários na América Latina e no mundo. Essa postura está em contraste com as recentes alianças de Lula com líderes como Nicolás Maduro, na Venezuela, e a proximidade com regimes controversos no Oriente Médio. Essa polarização geopolítica faz com que o Brasil precise se posicionar claramente. E enquanto Lula insiste em manter laços com regimes autoritários, Trump deixa claro que está disposto a apoiar a direita brasileira para contrabalancear essas alianças, criando um cenário de divisão entre as forças políticas internacionais. Essa divisão impacta diretamente o Brasil em termos econômicos e comerciais. Com Trump, os Estados Unidos devem adotar uma postura protecionista em relação a países aliados de autocracias, e o Brasil pode sofrer consequências se seguir alinhado com esses regimes. Com menos investimentos e maior pressão econômica, o governo Lula pode enfrentar dificuldades significativas em manter a estabilidade econômica e o crescimento. E o que isso significa para o brasileiro? Inflação, aumento dos preços e uma dificuldade crescente de conseguir emprego, já que as empresas estrangeiras começam a repensar seus investimentos no Brasil. E as consequências para a população vão muito além da economia. Com a inflação pressionando o custo de vida e os preços de bens essenciais disparando, o poder de compra do brasileiro diminui, gerando um empobrecimento generalizado. Produtos básicos, como alimentos e combustíveis, ficam mais caros, o que atinge diretamente as famílias e reduz drasticamente a qualidade de vida. A realidade é que, enquanto os Estados Unidos se fortalecem sob uma liderança alinhada com os princípios conservadores, o Brasil caminha para um cenário de vulnerabilidade se as políticas atuais continuarem. Com o fortalecimento das forças conservadoras em todo o Ocidente, o Brasil parece estar em um ponto de virada. A vitória de Trump e a derrota da esquerda nas prefeituras brasileiras indicam que a população está cada vez mais consciente dos impactos negativos de políticas progressistas e busca alternativas que tragam mais estabilidade, transparência e segurança. A proximidade das eleições de 2026 cria uma expectativa de renovação e de fortalecimento de uma direita que, assim como nos Estados Unidos, possa trazer uma nova era de crescimento e de combate ao establishment, visando o bem-estar da população. E isso nos leva à questão central: o que o futuro reserva para o Brasil?
Será que estamos prestes a ver uma onda conservadora tomar conta do país, trazendo uma mudança de rumo? Ou será que o governo atual conseguirá se manter firme e evitar essa maré de mudança? Para concluirmos, é fundamental recapitular os pontos centrais dessa grande movimentação política. A volta de Donald Trump ao poder nos Estados Unidos traz um impacto direto para o Brasil, que sente as ondas dessa vitória conservadora. A exclusão do governo Lula e o apoio explícito à direita brasileira, representada por Eduardo Bolsonaro, mostram uma ruptura clara entre a postura americana e a política atual do Brasil. Com isso, o governo Lula já se vê pressionado tanto no cenário internacional quanto internamente, onde a recente derrota da esquerda nas eleições municipais reflete a insatisfação crescente do eleitorado brasileiro com suas diretrizes. Essa tensão política também se traduz na economia. A alta do dólar e o fortalecimento da economia americana contrastam com a situação delicada do Brasil. Sob um governo que continua a priorizar impostos e aumentar gastos públicos, o país se afasta de investimentos estrangeiros, tornando a vida do cidadão cada vez mais cara e incerta. Produtos de primeira necessidade encarecem, enquanto o custo de vida aumenta, colocando a classe média e os mais vulneráveis em uma situação de crescente instabilidade. A pergunta que fica é: qual será o impacto a longo prazo dessa aliança entre Trump e as lideranças conservadoras brasileiras? A vitória da direita nos Estados Unidos dá um impulso para movimentos semelhantes no Brasil, e as eleições de 2026 se aproximam com a promessa de uma disputa decisiva. Será que o Brasil seguirá o exemplo americano e trará uma guinada conservadora ao cenário nacional, ou Lula conseguirá manter seu governo e recuperar sua popularidade? Agora que você entende o tamanho das implicações dessa mudança, está preparado para o que vem pela frente. A política está em movimento e os próximos meses prometem ser decisivos para o rumo do Brasil. Fique atento, pois novas atualizações e reviravoltas podem ocorrer a qualquer momento. Lembre-se de ativar o sininho de notificações e de se inscrever no canal para não perder nada e acompanhar cada detalhe desse cenário. Deixe seu comentário sobre o que você espera dessa nova fase. Acredita que o Brasil seguirá o caminho dos Estados Unidos ou vê uma rota diferente para o nosso país? Seu comentário é muito importante. Curta e compartilhe o vídeo para levar essa discussão adiante. E até a próxima!